Já aceitou todo mundo? Bom, pessoal, é o seguinte. Bom, para quem não me conhece, eu vou fazer um resumo rápido só para quem não me conhece, para a gente contextualizar tudo e aí a gente iniciar os trabalhos nesse dia 13, né? 13 de março de 2023, exatamente às 8h08, pelo menos aqui no meu relógio. Bom, pessoal, meu nome é David Gonçalves, tá? Eu sou produtor cultural, também sou artista e hoje também dirijo a primeira gravadora aqui do estado de Sergipe, que é a Badalando, né? E dentro da Badalando a gente reúne uma gravadora, uma editora, tá? E estúdios de gravação de áudio profissional. E esse estúdio que eu estou aqui é o nosso estúdio para produções audiovisuais, como podcast, por exemplo. Convoquei essa reunião, né, com todos vocês, com o objetivo de a gente começar a se organizar e propor para vocês essa construção coletiva que seria um fórum. Mas todo mundo me pergunta, mas como é que funciona o fórum? O que de fato é um fórum? Fórum é uma organização popular, é uma organização social, tá? Onde o mercado, né, vai ser um fórum setorial, então do setor da música, a gente vai se reunir para discutir demandas, né, de seja políticas públicas ou seja de algumas ações do poder privado sobre o nosso mercado. Então, a gente, melhor do que ninguém, para dizer, eu acho que isso para a música tem que ser feito desse jeito e a gente ter representatividade. O que acontece hoje dentro do estado de Sergipe, principalmente com o nosso mercado, é que as demandas, às vezes, ela acaba sendo individual. Então, é um coletivo, é um artista X que vai, às vezes, para o embate por um problema e a classe não se une e a gente não tem essa representatividade para a gente ser ouvido e ter as nossas demandas enquanto setor mais ouvidas. Durante a pandemia, eu participei de uma associação onde a gente conseguiu arrecadar 4.000 cestas básicas, né, que foi a SM, né, junto com outros artistas também que estavam sofrendo. E a gente foi muito assertivo, mas a gente sentiu muita dificuldade dessa questão da representatividade, certo? Então, assim, o fórum é importante para isso. A gente está às vésperas aí de receber a Lei Paulo Gustavo, que é uma das leis que, assim como a Aldir Blanc, foi uma lei emergencial para o nosso setor, né, que só a gente sabe o quanto a gente sofreu com esse tempo todo parado e a gente precisa dessa organização. Por quê? Porque a gente precisa colocar para o setor público, né? E aí a gente tem FUNCAP, né, que é o estadual, e a gente tem a FUNCAJU aqui em Aracaju, mas temos todas as outras secretarias de cultura do estado de Sergipe para a gente entregar propostas para que os gestores entendam quais são as nossas necessidades, porque não adianta o gestor propor algumas coisas que nem sempre todo gestor tem o conhecimento de causa que a gente precisa, eles entenderem o que de fato a gente precisa. Então, o fórum, um dos objetivos deles, não é o único, tá? Um dos objetivos deles é a gente construir essas propostas juntos, né? E eu fiz questão de movimentar todos os contatos que eu tenho da música, dos diversos segmentos, porque a música de Sergipe ela é muito heterogênea, que todo mundo pudesse participar, porque às vezes a demanda para o pessoal do gospel é a demanda para o pessoal de religiões de matriz africana seja o outro, o pessoal do alternativo, do rock, do reggae, do pop, a galera do popular é outra. Então, essa é uma forma de a gente se unir, certo? E deixando muito claro, o fórum não é de David. Eu vi algumas pessoas, não, mas por que você e tal? Porque eu fui o cara que tive coragem de mandar, de empenhar um pouco do meu tempo para fazer isso acontecer e tô aqui com vocês para a gente dizer, e aí galera, vamos comigo, o que vocês acham? O que vocês têm para contribuir? Quem tem um pouquinho de tempo? Então essa reunião hoje é a fundação, tá? É a primeira reunião e aí após essa reunião, quem se sentir contemplado nessa reunião e quem quiser inclusive participar, a gente vai querer reunir 12 nomes hoje, eu vou querer saber de vocês
12 artistas, 12 fazedores de cultura, 12 pessoas que estejam aqui, que queiram dar um pouco mais do seu tempo para nos ajudar a construir isso junto com todo o mercado da música, beleza? Então, assim, eu queria, a priori, antes da gente começar aqui, nós temos exatamente agora... Quantas pessoas, Pipo? 33. A gente tem 33 pessoas. Eu vou abrir rapidinho o microfone. Eu queria que cada um só se apresentasse, só para a gente se entender, a gente se conhecer. Eu sei que alguns de vocês já se conhecem, mas vamos ser só breves. Eu vou abrir um pouquinho só para vocês se apresentarem e a gente entender isso aí. E para mim é muito importante, eu preciso de uma lista de presença. Pipo está aqui fazendo a ata daqui dessa reunião. Pipo também é artista, assim como vocês, e também é advogado, está dando um apoio aqui para a gente, e eu vou explicar como é que a gente vai organizar toda essa questão do fórum, tá bom? Vou abrir os microfones, aí cada um vai se apresentando, por favor, beleza? Tem que botar para habilitar o pessoal aí no microfone. Aí vocês podem habilitar, libera aí, já está liberado, né? Vocês podem ir se apresentando, tá? Eles têm que liberar o áudio deles aí. É só liberar o áudio de vocês, a gente já liberou aqui. Acho que agora foi, vai. Boa! Vai anotando quem tá. Sim, tô contando já. Coisa boa, seja bem-vinda. Itabaiana presente. Coisa boa, sejam bem-vindos, meus amigos. O que mais? Boa, amigo. Que bom.
Já temos já, pessoal, uma candidata fortíssima aí a participar das nossas comissões. A gente vai ter uma comissão exclusivamente de pesquisa e aí já antecipo logo o convite para você estar ajudando a gente aqui nessa parte de pesquisa aí. Vai ser fantástico, viu? Nada. Mas aqui é uma reunião aberta. Coisa boa. Coisa boa. Vamos, fica bom. Mas obrigado por participar, tá? Eu acho que essa diversidade a gente já teve aqui, ó, vários estilos aqui, interior presente. Então esse é o objetivo, tá? Vamos para mais um aí que quer se apresentar. Seja bem-vinda, Érica. Massa, seja bem-vindo, meu irmão. Boa, Bruno, seja bem-vindo, irmão. Boa noite, beleza, tudo certo. Pode sim. Hoje a reunião, eu tenho uma pauta aqui, mas a reunião não é só minha não, é de todo mundo e é importante a gente trazer essas primeiras ideias, tá? Valeu, meu querido. Massa, perninha. Prazerzão, velho, ter você aqui, viu? Obrigado por estar presente aqui nesse momento, viu? Importante sua participação aqui. Coisa boa. Um veículo aí de comunicação aí na internet que toca muita música sergipana. Quem não conhece, já fica aí o convite de ter sua música autoral aí. Os caras tocam. Tudo que eles recebem, eles tocam, viu? Obrigado pela presença, irmão. A irmã Mabel. Veja aí se o microfone dela tá não, tá liberado para todo mundo. Tá liberado pra todo mundo. Irmã, é só liberar o seu microfone. Vou ver, Fabiana. Coisa boa. Itabaiana presente. Terra boa. Bom, coisa boa, Marla. Seja bem-vinda, viu?
Oi, irmã, muito bom ter a senhora aqui. É importante a gente ter essa representatividade aí de vários setores da nossa música. E um prazerzão ter a senhora aqui, tá? A gente já fez algumas coisas juntos, já botamos aí vários corais aí, né? Comandado aí pela senhora, viu? Prazerzão. Obrigado por estar aqui participando. Valeu. Bom, pessoal, mais alguém? Pode fazer, pode fazer. Boa.
300 você está sendo generoso, porque tem gente que nem isso ganha, viu? Pronto, vamos lá. Você já começou bem. E é isso, ó. Entendam vocês assim. Hoje eu estou mediador e provocador de reunir vocês, tá? Inclusive eu queria silenciar aí todo mundo porque tem alguém com o microfone aberto. Tem, pronto. E o que acontece? Aqui eu sou um provocador. O que acontece? Algumas pessoas no passado já tentaram fazer algum tipo dessa organização, tá? Só que acontece, nunca aconteceu, né? E aí eu me vi na situação de um cara que tô numa unidade aqui na Badalando, só para vocês terem uma noção, a gente tem 70 projetos musicais aqui, da mais diversa, dos mais diversos gêneros musicais. E vi que na Lei Aldir Blanc muita gente ficou confusa, muita gente não tinha as informações corretas e muita gente boa, inclusive que está aí na batalha, não conseguiu ser contemplado e por falta de informação, tá? Então eu vou seguir aqui minha pauta. Quem no momento quiser uma parte no que eu estou fazendo, vocês podem colocar, tem a mãozinha aí, você pode levantar a mãozinha aí e aí eu paro e ouço a parte de vocês, beleza? Bom, o fórum é o seguinte, o fórum é uma maneira, certo? Eu acho que é uma das mais democráticas possíveis que a gente tem para a gente se unir numa representatividade. O que é que a gente tem de dificuldade hoje? A gente precisa de representatividade. Representatividade em que sentido? A gente precisa ter o mínimo de organização para dizer, ó, se o governo do estado, vamos supor que a FUNCAP, que é a nossa Secretaria de Cultura, vamos dizer assim, vamos supor que ela lance um edital que a gente acredite que a gente da música, não seja o melhor caminho. Por exemplo, vamos supor aqui, vamos dizer que o edital seja mais propositivo à gravação de obras inéditas, por exemplo, e a gente tenha uma dificuldade de ter obras antigas e um problema de circulação mais importante. Então, naquele momento, vamos emitir uma nota pública e tal, e vamos fazer a nossa articulação para fazer. Agora, existem duas maneiras para fazer isso, certo? O fórum, ele pode ser uma organização apenas de cunho popular, sem a necessidade de um CNPJ, tá? Ou a gente pode partir para uma linha de uma OSC, que são a forma mais moderna e atual de uma ONG, certo? Então, eu acho que o caminho tem que ser a criação de um CNPJ. Por quê? Porque para o setor público, a gente como uma pessoa jurídica, a gente tem mais força e mais profissionalismo, que foi o que o amigo acabou de falar, de maneira profissional. Agora, para fazer isso, precisa de um mínimo de pessoas que participem disso, certo? E a gente precisa de pessoas que nos ajudem a manter isso. Então, o que acontece? É o primeiro questionamento que eu trago para vocês. Como é que vocês acham que tem que ser? Eu voto pela questão de ser uma pessoa jurídica, certo? E aí você fala, mas tem os custos. Existem os custos, certo? O custo de localização de endereço, né? Para a empresa funcionar. Pode ser aqui na Badalando, que a gente também tem um escritório virtual, então a gente pode receber isso e eu não vou cobrar nada por isso, certo? É a minha contribuição. E a gente vai ter alguns outros custos, que registro de cartório, a gente vai precisar de um advogado, mas aí tem Pipo que está aqui, que é artista também, e ele é advogado, e ele já se cedeu a poder participar do fórum na parte de consultoria jurídica para a gente botar isso para andar, certo? E tem os outros custos que a gente pode fazer uma vaquinha. Eu passo esses custos aqui para vocês. Inclusive, eu já criei um grupo para a gente começar a se comunicar nisso. O custo, sei lá, é R$ 600, um exemplo.
E aí, ó, vamos fazer uma vaquinha, cada um dá 1, dá 2, dá 3, dá 10, dá o que puder até a gente chegar na meta e a gente abrir. Eu não tenho interesse, nesse primeiro momento, de criar um fórum que tenha o objetivo de fazer algum tipo de captação de recursos. Porque a gente, como um AOSC, que é uma organização social, a gente pode fazer essa questão de captação de recursos, mas nesse momento o que a gente precisa é só se organizar, ter representatividade, ter pessoas que cedam um pouquinho do seu tempo para fazer parte das comissões e a gente desenvolver esse trabalho e a gente ouvir o nosso mercado. Então eu proponho que a gente faça a OSC, mas eu queria ouvir de vocês, se vocês acham interessante nesse primeiro momento, ou se vocês, não, vamos só se organizar enquanto grupo, enquanto coletivo, sem uma representação de pessoa jurídica, e ao longo do tempo a gente pode ir construindo. Beleza, mas qual é a minha urgência hoje? Hoje eu preciso montar, né, reunir vocês para a gente começar a desenvolver uma proposta pensando na Paulo Gustavo. Por quê? Porque outros fóruns de outras manifestações artísticas já entregaram suas propostas para a FUNCAP. Então, a Lei Paulo Gustavo, ela tem 70%, um pouquinho mais, 71, alguma coisa por cento, destinada para o audiovisual. A gente está falando isso de mais de 16 milhões de reais. E a gente está falando de uma cifra que vem para Sergipe de mais de 30 milhões de reais. Então, o que acontece? Dentro do audiovisual, a gente pode ser sim contemplado. Entendeu? A gente pode ser contemplado. Agora, se a gente não chegar e enviar uma proposta minimamente organizada que atenda os nossos anseios de como a gente pode participar de um pedaço do audiovisual e de um pedaço do outro dinheiro que sobra para o resto das outras manifestações, como é que o poder público vai entender o que vai atender a gente? Eles sabem o que o audiovisual quer. E o audiovisual foi muito claro na proposta deles. Eles pegaram dinheiro, ó, o audiovisual a gente acha que desses 16 milhões, tanto tem que ser para isso, tanto tem que ser para isso, tanto ser para isso, e por exemplo, o videoclipe, que é uma coisa que atende a gente, só tinha 16. E eles inclusive colocam o número de contemplados com aquilo ali. Então, tipo assim, a gente precisa ter essa organização para que a gente seja ouvido, certo? E o fórum serve para isso. Se a gente partir para uma questão de pessoa jurídica, aí a gente vai precisar de alguns cargos de diretoria para que isso funcione, porque é o trâmite de funcionar. Mas o meu objetivo é dividir o fórum em diretorias e comissões de trabalho. E as comissões seriam uma comissão de planejamento, onde a gente vai discutir quais são as ações, quais as reuniões a gente vai propor. Hoje a gente vai propor uma reunião para buscar ideias de edital para cultura popular, para o pessoal do barzinho, para o pessoal do forró, enfim. Essa questão do planejamento, de comunicação, a gente está atento. Essa galera que vai trabalhar com a comunicação vai ficar atento do que está rodando sobre o que a FUNCAP está falando, o que a Secretaria dos Estados, das cidades estão falando. E é muito importante que vocês entendam que o fórum ele não é de Aracaju, ele é de Sergipe, porque o dinheiro da Paulo Gustavo ele vem para todo o estado. Vai ter uma verba que é para Sergipe, mas tem uma verba para cada município. E às vezes os municípios não têm o preparo, os gestores não têm o preparo de desenvolver esses editais. Então a ideia é que a gente, dentro do fórum, receba os municípios e tente ajudar. E essa proposta que a gente tem que fazer aqui não é só para a FUNCAP, é para a FUNCAJU, é para a Secretaria de Itabaiana, é para a Secretaria de Estância. Então a gente ajudar o gestor. Então vocês que estão aí nas cidades do interior, é você dizer, ó, aqui a quantidade de projetos que tem mais, sei lá, vamos dizer que uma cidade só tenha forró. Para que a gente vai colocar outras manifestações se lá não tem esse registro? Entendeu? Então, assim, para que o dinheiro não volte, é muito importante que esse dinheiro ele vem e se ele não for usado, ele vai voltar. E quem perde é a nossa cultura, entendeu? Então, assim, o primeiro passo é esse. Depois da comunicação, a gente tem a comissão jurídica, que aí a gente já tem uma pessoa que já se predispôs, que é Pipo, que ele é advogado, com OAB, tudo certinho, com tempo de carreira, que é onde a gente vai embasar as nossas propostas, se é juridicamente possível ou não, ou de contestar alguma coisa que seja imposta para a gente na relação de prestação de contas e tal, certo? Então, na comissão jurídica, a gente precisa do advogado, mas também precisa da parte contábil, e aí a gente vai atrás de uma pessoa, inclusive o pessoal da Impulse trouxe aí um amigo que está acompanhando, que é contador, que também se
colocou à disposição para nos ajudar contabilmente nisso daí, que é muito importante. E uma comissão de pesquisa que a amiga já se apresentou e eu já faço o convite para ela. Por que pesquisa? Porque as demandas da música estão muito além das novas criações. A gente tem que também entender como é que a gente vai se entender como um mercado forte da música, a gente não entender o que já foi feito, as pessoas que já desmataram lá atrás, quando a cultura em Sergipe de fato não era levado então em conta, entendeu? Então essa comissão de pesquisa a gente vai selecionar pessoas para doar um pouco tempo para pesquisar, por exemplo, pessoal de Itabaiana, quantas pessoas em Itabaiana hoje fazem forró? Quantas pessoas de Itabaiana hoje fazem rap, fazem trap? Enfim, para a gente ajudar essa questão aí da pesquisa, certo? E aí eu queria primeiro deixar aberto para vocês o que vocês acham desse nível de organização inicial, que eu gostaria de sair daqui com essa ciência. Se vocês acham melhor a gente buscar logo a pessoa jurídica, a gente fazer uma vaquinha, o contador, inclusive, se ele quiser abrir uma fala justamente aí para falar desses custos, mas eu já deixo claro que a contribuição do Badalando a nossa estrutura física está à disposição do fórum, certo? E, inclusive, o nosso serviço de escritório virtual para abraçar esse endereço fiscal que a gente precisa. Qual é a diferença entre ser uma pessoa jurídica e manter, digamos, na informalidade? Se a gente partir para uma pessoa jurídica, se a gente decidir isso, a gente vai passar na frente de todos os outros fóruns, porque os outros fóruns não têm, inclusive, não têm essa pessoa jurídica. Então, a gente já vai passar na frente. Então, isso para mim é muito importante e queria saber de vocês o que vocês acham, o que vocês podem contribuir comigo, beleza? Vou abrir os microfones aí. Quem levantou a mão primeiro é o da guarda. Espera aí, viu, da guarda? Pronto, pode liberar seu microfone aí, da guarda. Tá liberado, estamos lhe ouvindo. E assim, sobre você falou do audiovisual, eu também faço parte lá deles e a inspiração total são eles, viu, velho?
Tem muito, muito mais. Que bom. Perfeito, perfeito. E vou lhe dizer, eu prefiro que você fale pra gente ter ciência e poder fazer alguma coisa a sentido, do que na verdade você guardar isso pra você e você ter o seu julgamento, assim, tá ligado? Entenda assim, eu tô trazendo propostas, modelos, mas a construção ela é coletiva. O Fórum da Música de Sergipe, ele é maior do que David, ele é maior do que o Badalando, ele é maior do que até a gente que está aqui nessa reunião, porque é a música de Sergipe em primeiro lugar. Então, assim, eu falo de tipo assim, de trazer. Hoje a minha reunião é de fundação. Estou fazendo uma ata de tudo que está sendo falado, está sendo gravado. Vamos abrir um canal de YouTube para colocar isso, para dar publicidade, entendeu? Então, eu preciso que, tipo assim, estou trazendo a minha ideia, porque a gente tem que partir de um ponto. Eu não posso chegar aqui, tipo, ó, galera, diga aí, o que vocês querem? Eu trago um ponto e aí cada um, não, ó, dentro desse ponto que você trouxe, eu acho que é por aqui, eu acho que é por aqui, e aí a gente vai desenvolvendo. Eu acho que a produção ela é coletiva, certo? Acima de tudo, ela é coletiva. E aí eu queria já até perguntar para você, antes de abrir para outro colega, tipo assim, você pensa que a organização ela precisa seguir uma linha diferente, porque assim, basicamente eu estou me espelhando num fórum que deu certo, vamos dizer assim, que é do audiovisual. Então, eles é um fórum que tem as comissões, são divididos em comissões, ele não tem uma representação, tipo, ele não tem um presidente, certo? Só que acontece, se a gente for partir para uma pessoa jurídica, que eu acho que tem muito mais força de representatividade em todas as esferas governamentais, entendeu? Aí a gente já tem uma diretoria. E aí a gente se vota uma diretoria. Não necessariamente eu vou ser o presidente. É votado. E cada um participa. Porque eu estou aqui na missão de fazer isso acontecer. Porque eu podia muito bem brigar pelos meus 70 artistas e ficar tudo certo. Mas não. Se resolver os meus 70 artistas para resolver a música, não vai. Entendeu? Então, assim, tá total aberto, certo? Veja quem foi que levantou a próxima mão. E aí, se você quiser, viu, da guarda, diga aí, ó, velho, eu acho que tem que ser assim, assim, assim. E aí a gente vai trazer para todo mundo aqui. Veja, mais uma vez eu repito, o fórum não é de David, não é da Badalando, o fórum é da música de Sergipe. E quem puder ajudar a construir, e eu não tenho 100% da razão. O que eu tenho é uma disposição de fazer acontecer, eu tenho algumas habilidades que podem ajudar em favor da música. Se isso vai ser aceito ou não, é coletivo. E aí é democracia, velho. Não tem muito o que fazer. Documentos, não vou chegar, não, vou mandar uma documentação, a nota de repúdio do fórum. Isso tem que ir para todo mundo. E aí, galera, isso aqui tá legal, isso aqui não tá? E a gente construir essa unidade. Outros coletivos vão existir, devem existir. A gente não quer. E uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui para vocês, qual é o meu posicionamento, eu sou extremamente contra monopólio de informação. Contra, contra e contra. E na Lei Aldir Blanc, infelizmente, a gente teve monopólio de informação. Porque eu tenho vários artistas aqui, artistas grandes, inclusive, que não tiveram acesso, tá ligado? Por informação. Você fala, mas estava publicitado, tá todo mundo.
Mas, velho, às vezes todo mundo na correria tá tocando, a pandemia foi difícil pra todo mundo. Aí não teve outro cara que chegou, irmão, ó, tá rolando ali, entendeu? Então, eu acho que o fórum, a gente pode abrir tudo. Ó, galera, vamos discutir como é que pode escrever o projeto. Porque a gente não pode ensinar aqui dentro do fórum, quem tem um pouco mais habilidade de portfólio, quem tem mais habilidade de mexer no mapa, a gente compartilhar. Então, trazer o interior, eu acho que às vezes os coletivos focam muito em Aracaju. E tem pessoas aqui de Itabaiana. O que acontece em Itabaiana? Muita coisa, velho. O que acontece no nosso sertão? Conversei com os caras do Rock Sertão, para eles fazerem parte, para eles trazerem as demandas da galera lá do interior, do sertão. A gente precisa incluir essa galera. Então, o fórum é para isso, velho, de todos, e quero muito contar com as ideias de vocês. Da guarda, fique bem à vontade aí em fazer suas proposições, que todas elas serão ouvidas. Aí abrir, o próximo que quer falar aí é Milton, né? Milton Bezerra. Isso é tema de a gente conversar aqui total, viu, velho? Você falou um tema importantíssimo pro nosso trabalho. Pronto. Deixa eu detalhar sobre... Vamos lá. Pronto, vamos lá, meu amigo Cristiano Bezerra. Então, eu tenho contato tanto com o Tom, que é o presidente da Ordem dos Músicos, tanto o Tonico. Avisei para eles daqui da reunião, ficaram de participar, não sei se eles estão aí, se tiver, já levanta a mãozinha aí, mas acredito que não estão, porque eu não vi ainda. Mas o que acontece, veja, para quem não sabe, eu vou resumir rapidamente qual é a função institucional de cada um, certo? E o que é que a gente está batalhando. E aí vou reforçar ainda mais a criação da gente como pessoa jurídica, tá? A Ordem dos Músicos é o órgão, né? É uma autarquia federal, igual à OAB, que tem dentro da Constituição, que vai dizer quem é o músico profissional. Ele que vai dizer, ó, aquele fulano é profissional e fulano não é profissional, mediante a carteira de músico profissional, certo? Então o que acontece? Aqui em Sergipe, a ordem ela não funciona tanto porque as pessoas não pagam anuidade. Então a gente tem uma defasagem de pessoas pagando anuidade para manter aquela estrutura. Por quê? Como é que ele vai, por exemplo? E aí eu concordo um pouco com o ponto da Ordem dos Músicos, quando ele fala assim, cara, a Ordem do Músico é para profissionalizar, né, a profissão artista, a profissão músico, né? Mas como é que ele vai fazer uma batida num bar, num restaurante, para saber se o artista ele tem a carteira do músico, sabe? Manteve. Pronto. Tá. E ele vai ter condições de fazer essa batida aí, sendo que teve uma lei recentemente que desregulamentou a obrigatoriedade, né? Essa questão da cobrança. E assim, a arte é uma livre manifestação. Mas eu entendo que essa questão do músico ser profissional ou não é que nem no esporte. Por exemplo, existe esporte de categoria profissional e esporte de categoria amador. O esporte, as competições de categoria amadora, elas não dispõem de premiação em grana, em dinheiro. Já o profissional tem. E é isso que mais ou menos acontece na música. Às vezes nem sempre o profissional, tá ligado, está
ganhando aquilo que merece, porque os amadores, vamos dizer assim, aquele que não tem o mínimo de formação para aquilo, está tirando o cachê do cara profissional, entendeu? Então, isso é uma sugestão. Então, isso é uma coisa que a Ordem dos Músicos cuida, tá? É uma coisa. O sindicato da música, ele vai regular como esse trabalho deve ser feito. Então, ó, o músico ele não pode tocar uma jornada mais, sei lá, de 4 horas direto. O piso do músico tem que ser X. O músico não pode contratar o músico e não fornecer água, por exemplo. Enfim, essas questões, numa festa pública não pode ter menos de tantos por cento de atração nacional. Então, essas instituições, elas servem para isso. Só que acontece, em Sergipe, existe uma defasagem de participação da Ordem dos Músicos e do sindicato. Ok. E a gente pode discutir até a funcionalidade deles. Só que acontece, o fórum, ele tem que ser uma linha mais efetiva de representatividade. Então, tipo assim, a gente vai trazer os problemas. Se a Ordem e se o sindicato não resolveu até hoje, a gente vai esperar até quando? Então, essas proposições podem ser feitas aqui no fórum. E o fórum tendo representatividade, repito para vocês, veja, a gente tendo representatividade não custa nada, por exemplo, o fórum fazer uma campanha. Vou dar uma ideia que eu tenho aqui. O fórum pode fazer uma campanha, tipo assim, ó, galera, vamos fazer uma ida, vamos trazer a Ordem dos Músicos, vamos viabilizar que a anuidade seja mais barata para que todo mundo possa filiar e a gente faz uma ação junto com a Ordem dos Músicos para os bares de Aracaju, os contratantes pedirem a carteira do músico, para ter aquela garantia que aquele músico é profissional, de fato, que vai entregar um bom serviço. Então, são ideias. Eu acho que isso pode nascer aqui do fórum, entendeu? Eu não preciso esperar. Agora, obviamente, se eles quiserem, e eles têm que participar do fórum. Só que essa reunião é uma reunião inicial. Então, o fórum não existe. Hoje, o fórum não existe. Depois dessa reunião vai começar a existir e aí a gente vai fazer um convite para eles participarem. Então a gente pode fazer uma reunião só da Ordem dos Músicos. A gente vai chegar, galera, o que vocês estão querendo aqui? Ó, eu quero que a Ordem dos Músicos seja mais efetiva. Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente vai batalhar? Ele vai contar as dificuldades dele e a gente vai tentar achar essa resposta juntos, beleza? Espero que tenha respondido. Próxima pessoa, Anne, né? Essa não foi antes Impulse. Impulse, vamos lá. Depois Anne. Liga aí o microfone. Pedi o nome dela porque eu não tenho o nome dela. Anne, pronto, fala Anne. Não, e ele está à disposição da gente. Ele falou comigo, não sabia se ia participar, mas assim, achou legal e está total à disposição aqui do fórum. Fé em Deus. E existe benefício. Você pode se aposentar com a ajuda do sindicato e com a ordem dos músicos, como músico. Inclusive, o nosso finado Rogério, autor lá do País do Forró, teve uma ajuda fenomenal, decisiva, para conseguir, de fato, essa aposentadoria e que tivesse o seu tratamento na época de câncer ajudado de alguma forma, tá? Pessoal da Impulse. Mas contribuiu. Obrigado, viu? Pode, jogue duro. O impulso saiu. Bom, enquanto eles voltarem aí. Então, assim, é essa coletividade. Então, eu queria saber de vocês sobre o que eu falei da organização. O que vocês acham enquanto o impulso retorna aí? Mais alguém? Joaquim. Joaquim tá sem áudio. Joaquim tá sem áudio, você.
Porque imagine assim, uma parte, Joaquim, você falou coisas realmente muito importantes. A necessidade do CNPJ, inclusive, é que com o CNPJ, sendo uma pessoa, sendo uma organização mesmo social, e lembrando que o pensamento da gente, enquanto organização, é sem fins lucrativos, certo? Repito, mas sem fins lucrativos. Então a gente pode promover audiências públicas, reuniões com representantes da gestão pública de cultura. Então, com o CNPJ e essa representatividade, entendeu? Então, por exemplo, o fórum, ele pode ter o sindicato, ele pode ter a Ordem dos Músicos, ele pode ter vários coletivos participando dele e a gente amplificar, deixar essa voz mais, deixar essa voz maior, mais representativa, ecoar, trazer a sociedade para comprar, inclusive, as nossas dificuldades, porque a sociedade usufrui da nossa arte. Vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram que na pandemia o quanto a nossa música salvou as pessoas trancadas nas suas casas? Entendeu? E a gente foi uma classe que basicamente em Sergipe foi invisível. Eu participei das discussões para se criar um auxílio emergencial. Sabe o que eu ouvi do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe na época? Ele disse: meu amigo, como é que eu vou fazer uma lei? Vocês estão me dizendo da dificuldade. Como é que eu vou criar aqui um auxílio se a gente não sabe quem é artista e quem não é? Eu estou falando com quem? A gente não tinha CNPJ na época. Eu estou falando com quem? E o gestor público só fala com instituição. Não é pessoa física, então não adianta eu ser muito bem relacionado e de fato tenho as minhas relações, mas vai ser choradeira de David, entendeu? Então isso aqui serve para isso. Então é muito importante que vocês se engajem, que vocês tragam, e repito mais uma vez, eu trago propostas de acordo com o que eu tenho de experiência, mas não quer dizer que isso é 100%, nem quer dizer que isso tem que ser acolhido por todo mundo. Isso é construção coletiva, beleza? O pessoal da Impulso já chegou, aí eu vou abrir a fala, viu, Joaquim, para a gente passar, porque eu queria... e assim, eu quero sair daqui, gente, por favor, eu queria muito sair daqui com 12 nomes, certo? De pessoas que possam ceder um pouquinho do seu tempo para nos ajudar a construir, tá bom? Pessoal da Impulse. Caíram de novo. Vou abrir para Anne Brito. Vou voltar aqui, vamos ver. Voltou. Vai lá. Vá. Tá ruim a internet, não tô ajudando não os amigos da Impulso. Acho que voltaram. Vamos lá, vamos lá. Veja, eu compartilho demais, assim,
Eita, caí. Bom, galera, mas assim, eu entendi a fala dele, vamos ver se ele volta aí. Meu amigo Léo Levi, bom que você tá aqui, ele vi agora. Seja bem-vindo. Pronto, é Impulse. Mas aí eu entendi o lado dele, certo? O áudio. Aí. Pronto, valeu. Massa. Caí de novo. Acho que é ele, não sei. Mas enfim. É, pronto, mas entendi. Veja, entendi sim. Não, tranquilo. Pô, cara, importante. Se apresente aí, meu amigo. Nosso contador. Já temos um contador aqui já, coisa boa. Cadê um amigo? Anne Brito quer falar alguma coisa. Anne Brito, quer mais alguma fala? Não, né? É porque ela não tem que tirar a mãozinha. Desmarca aí a mãozinha. Bom, então assim, veja, o que eu vou propor aqui, enquanto nosso contador aqui não chega, eu vou propor o seguinte, eu criei um grupo, tá? Eu vou colocar aqui o link para vocês do grupo do WhatsApp e vou criar uma pasta no Drive, certo? E vou propor digamos, esse primeiro estatuto para todo mundo olhar e todo mundo colocar lá um documento. Ó, eu acho isso aqui legal, não acho isso aqui legal e tal. Mas assim, eu entendo essa é, essa essa lamentação do pessoal aí da Impulse. Mas aí veja, o que eu peço aqui para vocês, aí eu peço no meu nome por ser um entusiasta de que isso realmente pode dar certo, certo? É, bom, eu sou um cara que fiz o convite para todo mundo e a gente tem essa galera que está aqui de uma diversidade gigante aqui, tá? Se a gente não acreditar nisso, não vai dar certo, tá? Se vai ser natureza jurídica, se vai ser natureza sem ser jurídica, aí a gente vai votar. Eu gostaria de fazer um esforço em convencer vocês de fato a gente criar o CNPJ, certo? E a gente se organizar para tentar colocar isso para frente. Esse é o que eu gostaria, né? Não sei se é de todos e eu não vou para frente sem a coletividade. Eu não quero que todo mundo concorde comigo. Mas o que acontece? Eu vou criar essa pasta, vou colocar lá o estatuto como fosse pessoa jurídica, e aí nos deveres, no desenvolvimento de como a gente vai organizar isso, aí eu vou dar um prazo para todo mundo propor, todo mundo construir e tal, e queria de fato 12 pessoas para a gente dividir a priori nas comissões, certo? E a questão da direção, a gente virando pessoa jurídica, aí a gente vai abrir de fato a votação, porque precisa abrir, né? Constitucionalmente precisa dessa votação, e aí vai ver as pessoas que querem se colocar, né? Eu já coloco o meu nome à disposição, mas outras pessoas podem compor, inclusive a gente pode conversar, enfim, e a gente compor, certo? Mas o objetivo é que isso saia o quanto antes, porque assim, pessoal, veja, a gente precisa fazer uma reunião, ou a gente precisa fazer uma proposta de como fazer os recursos da lei Aldir Blanc, ou da Paulo Gustavo chegar no mercado da música de maneira
legal. Porque se a gente for pegar o que foi feito na Aldir Blanc a gente teve difusão, a gente teve registro, a gente teve pesquisa, a gente teve as gravações, certo? Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que o que aconteceu na Lei Aldir Blanc atendeu todo mundo? Então, por exemplo, a gente tem o pessoal do barzinho, a gente tem o pessoal do show de forró, a gente tem o pessoal do gospel, a gente tem o pessoal de religiões de matrizes africanas, a gente tem o pessoal do cristão. Será que tudo isso foi contemplado? Quanto para vocês souberem aqui, eu vou pegar aqui, eu fiz uma pesquisazinha rápida. Vamos ver aqui, vou passar aqui para vocês. Ó, só para vocês terem noção, a gente na Lei Aldir Blanc foi aplicado, chegou em Sergipe 25 milhões de reais, né? A Paulo Gustavo vai chegar a 30. Então já tem 5 milhões a mais. E esse dinheiro é um orçamento de quase vários anos de investimento de cultura hoje, a realidade da gente. E aí a gente teve aqui a divisão das propostas de editais foi feita por difusão, certo? Difusão o quê? Shows, lançamentos, gravações de obras inéditas, formação, pesquisa, informação, festivais, feiras e mostras. Então, se o caminho todo mundo achar que é por aí, vamos desmembrar e vamos colocar no papel. Ó, da Paulo Gustavo vão vir para distribuir fora do audiovisual 8 milhões de reais para dividir com a música e todas as outras manifestações. Então, a gente estima que a gente tem aqui projetos funcionando hoje de mais ou menos 10 mil projetos musicais acontecendo toda semana ou todo mês aqui no estado de Sergipe. Então, como é que a gente vai contemplar isso? Por exemplo, o audiovisual propõe que dentro do audiovisual, a categoria clipe, que nos atenderia de alguma maneira, fosse só 16 clipes, cada um de 30 mil reais. Vocês acham que 16 clipes a 30 mil reais vai contemplar o mercado da música de Sergipe? Eu acho que não. Então vamos tentar, Funcap, o seguinte, desses 8 milhões que tem aqui para as outras culturas, a gente, só para vocês terem noção, na Funcaju, aqui, e meu amigo Léo pode até me corrigir aí ou me ajudar, viu, Léo? Mas pelo que eu vi aqui, na Funcaju foram gastos com a música 2 milhões de reais na Lei Aldir Blanc. E na Funcap foram gastos 12 milhões de reais com a música em diversas categorias. Então, por exemplo, se a gente for replicar o que foi feito nos outros editais, nos mesmos valores, nos mesmos contemplados, na Paulo Gustavo, não vai dar para a gente. Então, eu acho que a gente tem que se articular junto com o pessoal do audiovisual. E, audiovisual, vamos fazer o seguinte, com a questão de clipe. Vamos aumentar um pouco mais, vamos aumentar mais contemplados, para que a gente não sangre muito dos 8 milhões e a gente dividir. Eu tenho estudado aqui, eu acredito que a música precise aí para ser um edital heterogêneo de mais ou menos 5 milhões de reais, desses 8 que tem aí. Entre 5 e 5,5 milhões de reais para desenvolver nessas áreas de difusão, de obras inéditas, de formação, de pesquisa, de festivais, de mostras. Só que a gente precisa entender a particularidade de cada estilo para a gente chegar na ponta, de a gente ter aquele artista que é mais organizado, que tem um tempo de carreira, que está um pouco mais à frente com relação à organização, mas aquele cara que está começando também, ou aquele cara que está ali há 1000 anos, mas nunca teve uma estrutura de fato. Então esse recurso tem que chegar. E não pode ficar concentrado só em Aracaju. E outra coisa, a gente precisa articular de vocês do interior, para que a gente entenda as demandas do interior, para a gente propor ao gestor público, esse edital para Itabaiana, Itabaiana tem essa diversidade, tem essa, tem aquela. Então a gente acha que em Itabaiana esse recurso tem que ser feito dessa forma. Mas já no pessoal lá de Glória, do Rock Sertão, a demanda eu acho que tem que ser feita nisso aqui. E isso é a proposta que a gente vai montar aqui. Não é David que vai dizer, não, eu acho que vai ficar. Não, a gente vai trazer as ideias e vai montar. Galera, é isso aqui que todo mundo deu. Tá tudo certo, e a gente vai enviar e propor. A ideia do fórum, inclusive, é a gente propor essas reuniões nos municípios, para a gente ensinar e se colocar à disposição dos gestores de como usar esse dinheiro para ele não voltar. Não é só uma coisa de Aracaju. Então, eu volto a repetir que a criação do fórum ela é uma descentralização
de informação, porque se a gente ficar, porque eu tenho conhecimento dentro com os meus artistas aqui, se eu for me lotear nisso daí, o que eu vou estar contribuindo para a música do meu estado? Não é sobre mim, não é sobre quem está comigo, é sobre o que a gente precisa mudar, porque não adianta eu ser respeitado e outras pessoas não serem, porque todo mundo está dentro dessa celeuma, entendeu? Deixa eu ver aqui, alguém levantou a mão? Não. Então, assim, Antônio Clone levantou a mão. Então, assim, eu vou criar esse Google Drive, certo? Vou colocar aqui o link do grupo. É importante que vocês vão lá para o grupo para a gente continuar essa nossa discussão. E aí eu vou propor um início de discussão e eu queria saber se alguém daqui já quer se dispor para uma dessas 4 comissões que eu proponho. Veja, não é que elas de fato têm que ser. Eu proponho a divisão dos trabalhos em 4 comissões: planejamento, comunicação, jurídica e de pesquisa. Né? Na comissão jurídica eu já tenho Pipo Reis, que já se disponibilizou, ele é advogado, ele já se disponibilizou. O pessoal da Impulse aí, se o nosso contador também realmente está se dispondo, porque ele também é artista, ele toca lá do pessoal do rock alternativo, ele pode fazer parte dessa comissão jurídica para concentrar os esforços. Da pesquisa, eu tenho nossa amiga lá, pesquisadora, que se tiver também interesse em fazer parte para nos ajudar nessa questão de pesquisa, é muito importante. Por quê? Porque nas ações a gente precisa entender o passado, preservar para os próximos que vão vir e a gente usar dessas experiências que foram feitas no passado para traçar um futuro. Para a gente ou não errar, ou continuar acertando o que foi acertado e a gente desenvolver. Agora, o fórum, ele é isso, ele é plural, ele é provocativo, ele é discursivo e ele não é de uma pessoa só, tá? Deixar mais uma vez isso claro. Por favor, beleza? Antônio Clone, seja bem-vindo, meu amigo. Ligar seu microfone aí, só ligar. Microfone de Antônio Clone. Só ligar aí, viu, Clone? É só ligar. Não ligou ainda não, seu microfone. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Veja aí. Ele que tem que ativar. Clone, só você ativar seu microfone aí pra gente lhe ouvir. Não tá chegando não ainda. Então, Gel Santos e Tácita também. Pronto, Gel e Tácita são os próximos. Clone, enquanto você procura aí, eu vou liberar as outras pessoas, tá? Tácita. A regulamentação dela, né? Sim, sim.
e aí tá, é onde a gente entra, que, por exemplo, como é que eu vou, por exemplo, aí no grupo de pesquisa, se você realmente puder fazer parte, a gente vai ficar bem feliz, porque, por exemplo, a gente vai ter que fazer esse levantamento. Quantos municípios de Sergipe já tem o seu conselho montado? Porque que acontece? A lei Paulo Gustavo exige que você tenha, além dos conselhos, você tenha o sistema, eu esqueci agora o nome, mas tem que ter os conselhos que para poder receber esse dinheiro e fazer as oitivas e fazer todos os incisos lá necessários para a aplicação dela. Então, se a gente tem um fórum e a gente entende que tal cidade precisa, então o fórum vai fazer essa comissão de pesquisa, vai entender quais são as cidades que têm fórum ou que tem o conselho municipal desenvolvido. Quem não tem, a gente fazer lá, procurar quem é o gestor, quem é que está lá, e a gente fazer essa força-tarefa e chegar a um documento. Aqui está um documento em nome do fórum, a gente tem aqui, o que a gente está se colocando para ajudar, o que está faltando. Os editais pode ser nisso aqui, mostrar a importância do gestor, o que a Paulo Gustavo pode fazer para o município dele. Porque também é uma política pública isso daí, entendeu? Só que às vezes eles não têm, por falta do conhecimento. E aí eu venho para a questão do loteamento das informações, entendeu? Porque não adianta Aracaju aplicar 98% como foi da Lei Aldir Blanc e Amparo do São Francisco não contemplar os artistas dele lá por falta de informação. Então o fórum é isso, é a gente entender. Então essa comissão de pesquisa, Tassi, por favor, sinta-se convidada a fazer parte. Se você não quiser confirmar agora, não tem problema, mas pense com carinho. Eu acho que sua contribuição vai ser gigante para que a gente possa atuar nessa frente, tá? Isso, desculpa, o SNC, exatamente. Sim. Exatamente. Então você vê assim, a importância e veja e veja o quanto é complexa essa história. Então, se a gente ficou passivo a isso o gestor vai ter outras preocupações e aí, enfim, esse dinheiro não vai ser aplicado, certo? Eu vou passar a palavra agora para Gel, só para a gente não se estender muito, mas Tácita, obrigado, se sinta-se convidada a participar dessa vários. Inclusive, eu fiz essa provocação sobre o que a FUNCAP está fazendo para isso não acontecer. Na última reunião que foi feita, a última oitiva da música, a minha pergunta foi: o que a FUNCAP hoje está fazendo para capacitar os gestores do interior a fazer isso? E aí eles falaram que estavam correndo atrás e tal. Só que aquele negócio: se a gente não cobra, eles não vão fazer, não vai estar na prioridade. E aí a prioridade só vai ver para aquele que está ali no pé, certo? E aí a gente se junta com o pessoal dos outros fóruns. O pessoal do audiovisual tá viajando. A FUNCAP foi para Buquim, eles foram junto. Cadê a gente lá também? Então precisa do fórum para isso. Gel, com você a palavra. Obrigado, viu, Tassi? Super bem. Boa.
Gel Sandes. Por favor, se inclua, pô. Inclusive, Gel, só um parêntese, ela foi avisada, ela sabe que está tendo essa reunião, eu passei para ela se colocou total à disposição e tá, tipo assim, David, faça isso mesmo, porque é importante que venha a demanda, né, do setor para que de fato chegue aqui e não seja só uma defesa minha individual pela música. Perfeito, Gel, perfeito, perfeito. Mas é basicamente isso, cara. O fórum, digamos assim, entenda-se o fórum como uma unidade. Eu acho que ela tem que ser de fato ter o CNPJ e vamos colocar isso. E quem tiver afim mesmo de acreditar nessa ideia, que eu penso, velho, se a gente não acreditar, não vai dar certo. Eu acredito demais. Acredito demais, demais, demais. E conto com vocês. Eu queria saber se meu amigo Léo Levi, que está aí também, que é um cara que vem da gestão pública, um cara que entende bastante coisa. Se quiser dar uma contribuição, Léo, é importante a gente ouvir você. Léo foi o último diretor, teve uma passagem meteórica, né, Léo? Lá na Funcaju, mas Léo é um cara que tem bastante experiência sobre gestão pública na parte de cultura. E se pudesse contribuir aqui com a gente, Léo, sobre o que você está achando e tal, você pode dar uma opinião. A gente precisa também ouvir quem tem um pouco mais de experiência no assunto. Tá ótimo.
Perfeito. Perfeito. E aí, Léo, abrindo só um parênteses nisso que você falou, só para o pessoal entender também, a gente tem uma lei municipal que nos garante 15% da programação de qualquer rádio sediada em Aracaju destinada à música de artistas sergipanos que não funciona. A gente tem mais ou menos, a minha última pesquisa, a gente tem 5 rádios que não cumprem isso, certo? A gente tem 5 rádios que não cumprem isso, e são uma das maiores. Então a gente não tem isso que cumpre. Outra coisa, né, dentro do sistema APRP, né, TV e FM, eu no apagar das luzes da entrega da gestão da concessão, a gente conseguiu formalizar um acordo entre o ECAD e a FUNCAP de pagamento de direitos autorais do que seja executado na TV e na rádio. A primeira parcela já foi paga, então tudo que for tocado lá vai ter uma volta para os artistas que tiverem sendo executados. E isso a gente tem que discutir aqui no fórum. Então, por exemplo, isso aqui, muita gente, quando eu falo isso, não conhece que existem essas leis para proteger a gente, e o fórum está aí para fazer essa pressão para ser executado. Mas pode continuar, Léo. E de matéria que vocês tivessem acesso, né? Porque também tinha esse gap aí de as coisas chegarem para vocês, né? É, isso. Isso, Érica. É o Aju Play, né, Léo? A Erika falou que é o Aju Play, né? O nome da plataforma.
Perfeito. E uma coisa também, Léo, e uma coisa também assim que é importante, que os recursos da Lei Paulo Gustavo, ele vem sua grande parte do fundo, né, do audiovisual. É, eu andei pesquisando também, a gente teve muito pouca coisa sendo contemplada desse fundo, porque é o edital aberto, né, anualmente desse dinheiro, e é uma oportunidade que a gente está tendo, porque poucos projetos sergipanos nas linhas normais foram contemplados por esse fundo. E agora com Paulo Gustavo esse dinheiro obrigatoriamente vai vir para cá e tem que ser de fato usado da melhor maneira possível para que a gente estruture. Obviamente tem um caráter emergencial porque muita gente sofreu, tem, mas que a gente use isso para de fato estruturar. E essa questão da circulação é de fato hoje talvez o calcanhar de Aquiles de todo mundo, porque artisticamente a gente tem talentos imensuráveis em todas as áreas, mas a gente peca dessa questão da circulação e como o Pascoal falou muito da última reunião, o sergipano às vezes não conhece o sergipano. Isso. É o que eu falei também, o monopólio da informação, que a gente tem que descentralizar a informação. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Perfeito. É isso aí. É exatamente isso aí. Por isso que eu pedi a sua participação, que você é um cara que tem experiência nisso e não fique aquele negócio só David falando, só David e tal. E é isso aí. Eu acho que o fórum é esse o objetivo, velho. Por exemplo, quantos de vocês aqui talvez nunca, enfim, trocaram ideia com o Léo? Léo é um cara que tem bastante experiência, então é só essa fala dele aí, de deixar isso claro para vocês, o que pode fazer de diferente para todo mundo, entendeu? Então, esse é o meu objetivo aqui no fórum. Eu queria abrir aqui a palavra agora para o nosso contador aí, que ele já vai se somar aí agora e vai ajudar a gente aí na parte contábil. Agora, Léo, só antes de abrir aí,
Eu queria uma opinião sua, se você puder dar assim. Você acredita que, pela sua experiência da gestão pública, de fato, o caminho é esse, a gente ir para a pessoa jurídica mesmo, a gente ir para uma ONG sem fins lucrativos? Perfeito. Do, do mapa, sim. Isso. E a gente, assim, e Léo, e a gente aqui no fórum, tendo essa organização, a gente pode provocar e a gente tem as ferramentas, o conhecimento e a possibilidade de chegar na FUNCAP. FUNCAP, ó, me dá para mim, por favor, hoje, qual é a realidade do nosso mercado no mapa sergipano, no mapa cultural. Porque aí a gente vai chegar e vai dizer, ó, no mapa cultural, galera, a FUNCAP, para a FUNCAP, a música para a FUNCAP representa, sei lá, 900 projetos de música. E a gente estima que tem 10 mil, então tem alguma coisa errada. Então, o fórum tem que provocar a galera. Quem não está no mapa cultural vai ficar de fora, porque o mapa cultural é a ferramenta que eles acharam para medir isso. E aí, se a gente não tá todo mundo lá, então o fórum serve para isso. Tá, então vou chegar o pessoal de Glória. Pessoal de Glória, pessoal lá da FUNCAP, quantas pessoas tem em Glória no mapa cultural? Ó, só tem 3. Pessoal de Glória, o que é que está acontecendo? Só tem 3 projetos aí, não acredito. Então, essa é a missão do fórum. É a gente ter, primeiro, a representação. Porque se eu chegar lá, David, por exemplo, se eu chegar lá, David, eu conheço todo mundo lá de Cabo Rabo. Mas se o David chegar lá enquanto badalando, me dê aí, por favor, no mapa cultural quantas pessoas tem da música, eles não vão me dar. Porque aí é uma coisa, um pedido pessoal. Agora, se a gente chega, não, o Fórum da Música de Sergipe solicita para a FUNCAP e tal, através do seu representante, fulano de tal, que se mande o estúdio de como está a música dentro do mapa. Aí é outra história. Aí isso começa a andar. Exatamente. É isso.
Exatamente. Isso aqui, porque senão a gente vai ficar sempre. Exatamente isso, Léo. Cara, obrigado pela sua contribuição. Acho que era isso que eu queria, assim, ouvir isso de você. A gente já conversa muito. Eu sei o quanto você acredita, assim como eu, que a gente de fato pode ser muito mais assertivo, muito mais organizado e muito mais ir para muito mais longe do que a gente acha que consegue chegar. E agora eu queria ouvir o nosso contador, que ele vai dar uma notícia boa pra gente, que ele vai se somar aí, vai falar aí o que ele vai poder ajudar a gente. Boa noite, meu amigo. Libera aí seu áudio aí pra gente lhe ouvir. Tu tá sem seu áudio ainda. Tem que liberar seu microfone aí. Veja se você libera aí, Pico, o microfone. Agora. Como é seu nome, amigo? Massa, Robiquito. Dê uma notícia boa pra gente. Olha aí, que coisa boa. Aí. Vamos bater palma aí pro nosso contador aí. Massa, maravilha, meu amigo, maravilha. Certo. Perfeito. Perfeito. E a nível de custo, só para o pessoal saber, porque existe as taxas e os impostos que tem que pagar, aí dê uma clareada na gente aí, a gente tá falando aí de uma vaquinha de quanto que a gente tem que fazer aqui? 10º ofício. Uhum. Perfeito. Sim, sim, sim. Perfeito. 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 Então, assim, pessoal, só para vocês terem uma noção, então a gente está falando inicialmente de um custo de R$ 650. A gente já teve aqui partes. Então. A gente já teve uma participação aqui de mais ou menos umas 34 pessoas. Hoje agora tem 19, mas a gente já teve 34. A gente coloca aí, velho. Cada um dá 20 contos, velho. A gente resolve logo. Eu lhe agradeço, meu amigo. Eu lhe agradeço. Então, assim, já temos. Perfeito. Já tá no WhatsApp, né? Comenta aí.
Não, perfeito. Eu já coloquei aqui no chat o link para todo mundo entrar para o grupo lá no WhatsApp para a gente finalizar essas coisas. Eu vou criar um Google Drive para a gente colocar essa ata de hoje primeiro, a gente fazer a Constituição e colocar o que a gente acha, a princípio, de como tem que ser, né? Eu já anotei algumas coisas que vocês falaram aqui, mas se sintam à vontade. A gente vai abrir um prazo, porque a gente também tem que ser assertivo. Vou abrir um prazo para todo mundo ler e dizer, ó, esse aqui eu acho que poderia ser assim, essa finalidade pode ser essa daqui, e a gente colocar isso para frente o quanto antes. Aproveitando o nosso contador aqui, qual é o prazo, depois que a gente institui tudo, para ela estar com o CNPJ já funcionando? Então, não temos mais desculpa para a gente correr frouxo aí, certo? Alguém, obrigado, meu amigo, obrigado mesmo. Vamos contar, viu? Você já considere-se nosso contador. Valeu, obrigado, meu amigo, obrigado. Então, pessoal, eu queria saber se alguém quer contribuir mais. A gente já está chegando a quase 2 horas aqui que a gente está ao vivo, trocando essa ideia com vocês, colocando esse foguete aí na órbita que ele precisa estar, certo? E eu queria saber, tem mais alguém que queira contribuir? Forró do Luizinho, seja bem-vindo, meu amigo. Libera o microfone e venha para a roda. Que massa, meu amigo. Massa. Perfeito. Massa. Você se identifica em alguma comissão específica que a gente propôs aqui? Planejamento, comunicação, jurídica e de pesquisa? Massa. Beleza. Alguém mais? Bom, não, né? Bom, pessoal, eu queria primeiro, assim, agradecer vocês. Foi uma segunda-feira, eu até marquei segunda-feira, porque acho que segunda-feira e terça é o dia pra gente que trabalha, né, velho, no final de semana, com arte, com cultura, a gente tem para resolver a nossa parte administrativa. Inclusive, levei pra FUNCAP, que aquela primeira oitiva que foi na sexta-feira foi bem errada, assim, a escolha. Eu sei, entendo da pressa, mas os bois não podem vir, né, na frente da carroça. E também foi muito questionado sobre essa reunião, porque ela ser online. E, tipo assim, se ela não fosse online, eu não ia ter aqui o pessoal do interior que veio participar aqui. E nesse primeiro momento a gente precisa ser inclusivo. E volto a falar para vocês que eu defendo demais a descentralização da informação, porque a nossa cultura, ela não é centralizada, ela é descentralizada, ela é democrática. Sergipe, você tem um pouquinho de tudo. Você tem do trap, do rap, do forró tradicional, do forró estilizado. A gente tem a música instrumental, a gente tem as músicas religiosas de várias matrizes diferentes. Então, o meu objetivo é isso, é promover o engrandecimento da nossa cultura, para que o sergipano de fato conheça o sergipano, que a gente cultue o orgulho de fato de ser sergipano, e a gente, quando conquistar esse orgulho, a gente saiba por que a gente é orgulhoso. Então, agradecer demais, né, essa credibilidade que todos vocês me deram, ver aqui diversos segmentos aqui da música, não só também instrumentistas, mas
cantores, mais produtores, as pessoas que vivem realmente da nossa cultura. Agradecer demais. Essa reunião nossa vai ficar gravada também no YouTube, que eu vou gravar, o que eu vou abrir do fórum, certo? E a gente vai lá no grupo continuar essa discussão, abrir, colocar os documentos e se sintam muito bem à vontade em colocar suas sugestões. Um fórum não é criado com a ideia de um só. E nem eu tenho essa pretensão de levar que todas as minhas ideias sejam aprovadas, porque eu tenho um posicionamento que eu vivo, que é a minha experiência, que é totalmente diferente de cada um de vocês. Então eu encerro aqui a reunião agradecendo mais uma vez essa atenção. Importante que vocês se engajem. Esse dinheiro não é do rock, não é do reggae, não é do religioso. Esse dinheiro é de Sergipe, das nossas manifestações e preservação da nossa cultura, e a gente aqui se preocupa na parte da música, beleza? Bom, para quem não me conhece, fica aí o convite aí, @soubadalando, todos os meus trabalhos que eu faço à frente da Badalando tem lá, certo? E aguardo vocês agora no grupo lá do fórum para a gente ampliar, e só agradecer a cada um de vocês. Em breve a gente marca a próxima reunião. Muito obrigado.